Olá, pessoal! Hoje vim aqui falar com vocês sobre os erros de laboratório e o impacto que eles têm na vida do paciente, na rotina laboratorial e para o corpo clínico, para os médicos dos pacientes. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma tela onde eu resumi alguns erros que são importantes e precisam ser acompanhados para que não ocorram no laboratório, ok? Só um momentinho que eu vou compartilhar a tela. Bom, conforme a literatura, 75% dos erros laboratoriais, eles estão dentro da faixa do valor de referência. O que isso quer dizer? Que não é somente porque o valor está normal, dentro do valor de referência, que ele está correto. 75% dos erros estão dentro do valor de referência. Isso nos mostra que precisamos acompanhar o processo como um todo, desde o início da requisição médica, do pedido médico, até a emissão do laudo, para que se garanta que este resultado final esteja correto. Hoje sabemos, de acordo com a literatura, que 2/3 das decisões médicas, tanto de admissão como de alta hospitalar, são com base nos resultados dos laboratórios. Então, vocês imaginem o impacto que isso tem sobre a vida do paciente. A necessidade desse controle, a necessidade de garantir a qualidade durante o processo como um todo. Bom, aqui também na literatura nos mostra que, em média, em torno de 70% dos erros laboratoriais ocorrem na fase pré-analítica. Qual é a fase pré-analítica? É no momento da chegada do paciente ao laboratório até a entrada da amostra na área técnica. Quais erros podem ocorrer? Nos slides a seguir, eu fiz um resumo sobre os erros possíveis em cada uma das fases. Mas aqui, num apanhado geral, a gente pode ter erro de cadastro, a gente pode ter interpretação incorreta do pedido médico e cadastro incorreto do exame, a gente pode ter uma coleta inadequada, uma orientação ao paciente inadequada. Então, a gente tem que ficar muito atento na fase pré-analítica do laboratório. Para vocês que estão saindo da faculdade, que estão iniciando aí em laboratórios de análises clínicas, muita atenção na fase pré-analítica do laboratório. Aqui eu coloquei alguns erros desta fase pré-analítica, que podemos citar tempo de garrote prolongado. Esse tempo de garrote, ele não pode exceder o limite definido em literatura. Por quê? Porque quando a gente pressiona o braço, a gente faz com que tenha lise das hemácias, e essa lise, ela faz com que tenha interferência nesses resultados de exames. Então, esse tempo ele tem que ser respeitado. A homogeneização inadequada da amostra. Alguns tubos exigem que seja uma homogeneização imediata após a coleta. Esse tubo ele não pode ficar parado na bancada, para que não ocorra coagulação deste sangue e possível interferência nesses resultados. A coleta em tubo errado também é um erro no pré-analítico. Por isso, quem é da coleta precisa estar atento ao tipo de tubo que é necessário para realizar determinado exame. Cada exame vai ter o seu tubo correto e o seu anticoagulante mais adequado. Volume insuficiente. Os tubos, eles vêm com uma marcação do fabricante. E essa marcação, ela precisa ser respeitada. Por quê? É com base nela que está calculado a quantidade do volume de anticoagulante versus a quantidade de amostra necessária para que o exame seja liberado corretamente. Existem algumas exceções, mas a regra é essa: colher sempre na marca do fabricante. Troca de amostra durante a coleta. Por isso que se fala tanto em
etiquete, verifique as etiquetas, mostre para o paciente para que ele possa fazer a conferência do nome completo, dos seus dados na etiqueta do seu tubo de coleta, ok? Tempo de centrifugação inadequado. Também é um erro que pode acontecer na triagem, que é após a coleta, antes da chegada no laboratório, na área técnica. Esse tempo de centrifugação, ele precisa ser respeitado de acordo com cada tipo de exame. E também, muito importante, o armazenamento, principalmente no caso de urinas. Existem, muitos laboratórios têm os seus postos de coleta, que estão normalmente a uma distância e um tempo longo da sua área técnica. Então, essas amostras, principalmente de urina, elas precisam estar preservadas, precisam estar refrigeradas, para que possa não ter degradação de células, leucócitos e proliferação de bactérias, interferindo assim no resultado final do paciente. Bom, voltando aqui, esses aqui são alguns dos erros que podem ocorrer na fase analítica. Existem outros, mas eu resolvi colocar esses que são os mais críticos e que a gente precisa ficar mais atento. Vamos para a fase analítica. Aqui na analítica, existem inúmeros erros, mas eles, como diz na literatura, eles ocorrem, mas a maior parte dos erros ocorrem na fase pré-analítica. Vamos agora falar, então, dos erros que acontecem da amostra quando ela chega na área técnica até a emissão do laudo. Pode ocorrer troca de amostra, caso o laboratório não tenha um sistema de interface que dependa apenas da pessoa que está ali colocando as amostras no equipamento, tendo que digitar. Ainda existem alguns laboratórios pequenos que não têm esse processo de interface, que precisa ser feita essa digitação manual no equipamento, então muita atenção nessa questão. Corante mal acondicionado também é outra questão muito importante em laboratório, dentro da área técnica, principalmente na hematologia, na microbiologia. Pode acontecer troca de lâminas, então, tenha um protocolo, tenha um formato de identificação dessas lâminas para que garanta que não tenha essa troca, um processo bem definido de execução dessas lâminas, para que se garanta essa identificação correta. Estabilidade da amostra. Cada tipo de amostra temos um tipo de estabilidade, ou refrigerada, ou congelada, ou em temperatura ambiente. Então, precisamos no laboratório estar atento a isso e ter tudo isso descrito em documento, quais são o tempo de estabilidade de cada tipo de amostra para determinados exames. Bom, estabilidade do controle interno, mesma coisa, relacionada à temperatura. Esse controle interno, como que ele está sendo manipulado, como que ele está sendo armazenado, tudo isso pode gerar um impacto nos resultados dos pacientes. Falta de treinamento da equipe é um dos erros mais graves na fase analítica, que é quando a equipe não está treinada para executar determinado exame da forma mais correta. Ok? Então, capacitação é uma palavra prioritária dentro do laboratório. Hemólise. Hemólise é uma questão que acontece durante a coleta e que é na fase pré-analítica e interfere, dependendo do nível de hemólise. Hemólise é quando as células vermelhas, né, os eritrócitos, eles lisam e liberam a hemoglobina e quando centrifuga a amostra, ela fica vermelha. Então, essa turbidez, essa coloração diferente do soro ou do plasma, ele interfere no resultado do exame. Como, por exemplo, principalmente no potássio, que tendo hemólise, ele vai elevar o potássio, e isso pode causar um erro grave de laboratório.
levando o médico a conduzir o paciente de forma errada. Outro exame que impacta muito a hemólise é a coagulação. Quando a gente tem uma hemólise no plasma, né, no plasma do citrato, ele pode ativar a cascata de coagulação, liberando um resultado falsamente normal. Por exemplo, em um paciente que ele está anticoagulado, tomando anticoagulante, este resultado pode aparecer normal, caso essa amostra esteja hemolizada. Então, muita atenção em alguns exames com relação à presença de hemólise. Presença de coágulo. Bom, isso nem se fala. Não se realiza exame em amostra coagulada, em hipótese alguma. Principalmente, e lógico, na hematologia, que a gente precisa do sangue total do paciente para que possa ser dosado corretamente os analitos do hemograma. E, principalmente, a plaqueta. Né? A plaqueta, a gente não pode ter uma amostra coagulada jamais. Presença de crioglutinina. A presença de crioglutinina, ela pode gerar um resultado incorreto, tanto nas plaquetas quanto na série vermelha do hemograma. Por quê? São anticorpos a frio que aglutinam essas hemácias e formam aglomerados que dificultam a dosagem pelo equipamento. Então, essa amostra ela tem que ter um tratamento, um aquecimento prévio em temperatura corporal, em banho-maria, para que possa ser dosado o hemograma e ele esteja com os resultados de hematócrito, hemoglobina, que é a série vermelha, e as plaquetas de forma coerente. O que eu uso fazer aqui para saber se está coerente ou não? Eu sempre pego o hematócrito, a hemoglobina vezes 3 precisa dar o resultado de hematócrito aproximadamente, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, eu uso isso como referência para avaliar se o meu equipamento está coerente ou não, se essa amostra pode ou não ter essa crioglutinina, que pode acontecer em alguns pacientes, em temperatura a frio, né? O entupimento do equipamento, principalmente na hematologia e na bioquímica também. Na hematologia, entupimento através de microcoágulos que pode interferir na tubulação, aspirando de forma incorreta essa amostra do paciente, dando resultados incorretos. Na bioquímica, a gente pode ter também cristalização nas tubulações e nas agulhas de pipetagem. Então, muita atenção com relação a isso para que não ocorram os erros. Interferência do EDTA na amostra. Existem alguns pacientes que têm uma interferência, o seu sangue, em contato com esse anticoagulante chamado EDTA, ele pode causar uma aglutinação também, e as plaquetas, elas ficam em grumos. E aí, como elas se juntam, elas se unem, o equipamento ele não consegue mensurar essas plaquetas corretamente, e a gente chama isso de presença de grumos plaquetários. Então, neste caso, não se libera resultados de plaquetas em pacientes que no microscópio a gente observa a presença de grumos. A gente precisa tratar esse paciente de uma forma diferente, no sentido de precisa fazer uma nova coleta com anticoagulante no citrato para realizar apenas o exame de plaquetas, não o restante. O restante do exame a gente usa do tubo de EDTA, mas as plaquetas a gente dosa no citrato, para que não tenha essa interferência. E em alguns casos, pode haver interferência até mesmo no citrato. E aí a gente tem uns outros mecanismos para conduzir aí nestes casos, que é coletar diretamente do paciente e passar imediatamente na máquina. Mas aí a gente tem que ter um segundo momento para explicar como funciona esse procedimento. Bom, com relação à presença de defraco na amostra no caso de tipagem sanguínea. Muita atenção também durante a execução de tipagem sanguínea, pois existem pacientes que o RH dele
não é bem definido, a gente chama de defraco. Então, aqui tem que ter muitos procedimentos, outros procedimentos, para que se garanta que este resultado de RH negativo esteja correto. Então, a gente precisa conduzir de uma forma diferente também. E é um possível erro na fase analítica. O uso de pipetas descalibradas ou de volume muito inferior ao volume desejado. O que eu já observei muito na rotina laboratorial? Algumas pessoas, alguns profissionais, quando desejam pipetar, por exemplo, 5 ml de um solvente ou de água que seja para uma determinada reação, pega uma pipeta automática de 1 ml e pipeta 5 vezes para dar os 5 ml. Isso não se faz. A pipetagem, ela precisa ser o mais próximo do valor desejado. Então, a gente tem que buscar por uma pipeta que esteja, se for 5 ml, pegar uma pipeta de 5 ml, porque a gente tem nessas pipetagens somadas, a gente tem as perdas, né? As perdas na ponteira, e isso pode impactar também no erro laboratorial. E a calibragem também. A calibração das pipetas é no mínimo anual e todas as pipetas elas precisam ser calibradas, ok? Não cumprimento do procedimento operacional. Existe por exemplo, no laboratório onde existe um procedimento, um POP, esse POP ele precisa ser seguido por todas as pessoas que executam estes exames, para que todas as fases do processo sejam executadas e não haja falha, para que se garanta um resultado correto no término da análise. Não realizar manutenção preventiva nos equipamentos. Então, todo equipamento ele precisa ter a manutenção preventiva, diária, às vezes semanal, às vezes quinzenal, às vezes mensal, anual. Então, todas essas manutenções estão no manual do equipamento e elas precisam ser executadas para que se garanta um resultado de qualidade. Não controlar a temperatura do banho-maria e geladeira. Também. Existem alguns testes que realizamos com o uso de banho-maria, e este banho-maria, ele precisa estar na temperatura necessária para a execução de determinado teste, porque ele pode alterar a reação deste paciente e liberar um resultado incorreto. O mesmo acontece com o controle de temperatura das geladeiras. Nas geladeiras, a gente tem geladeiras de amostras e geladeiras de reagentes. E esses reagentes, eles precisam ser mantidos a uma temperatura também dita pelo fabricante, aonde ela precisa ser controlada diariamente no laboratório, para que não tenha impacto na reação do paciente também. Não analisar os controles internos, somente passar controle no equipamento, isso também gera um erro laboratorial, porque ele pode estar dentro da faixa preconizada pelo laboratório, pela fabricante, mas pode apresentar tendência, pode apresentar um erro aleatório, um erro sistemático, e você não observar, porque está levando apenas em consideração o valor inferior e máximo aceitável. Não passar controle após as manutenções, então, sempre que houver manutenção nos equipamentos, teve um problema, houve manutenção, após essa manutenção é obrigatório o uso de controle interno para checar se essa manutenção está ok ou não. Não é simplesmente o técnico falar que está ok e começar a usar para os pacientes. Precisa ter esse controle interno antes de iniciar a rotina novamente. E também, de acordo com a qualidade, a gente precisa fazer repetições de amostras anteriores ao problema para analisar se aquele problema impactou ou não os pacientes que foram realizados anteriormente. Então, tem toda uma conduta aí também para acompanhar essa rotina antes do problema e após o problema. E não cumprimento das orientações do fabricante. Isso gera muito erro de laboratório. Se o corante, se o fabricante fala que o corante ele precisa ser utilizado durante um período, esse período ele precisa ser cumprido.
Se um controle interno fala que precisa ser guardado a uma temperatura de geladeira de 2 a 8 graus por determinados dias, esses dias eles precisam ser respeitados, para que não haja erro também no laboratório. Bom, agora vamos para a fase pós-analítica. Quais são os possíveis erros na fase pós-analítica? Treinamento insuficiente para a equipe. Por que eu digo isso? Na forma de confeccionar os laudos. Então, principalmente nos exames que dependem de microscópio e dependem da pessoa analisar as lâminas. Então, os hemogramas, principalmente, a equipe, ela precisa ser treinada frequentemente, realizados controles interanalistas, para que seja padronizada essa leitura desses hemogramas, e também a forma de descrição no laudo. Quais são as informações que devem estar no laudo e as que não são necessárias estar no laudo, ok? A presença de grumos plaquetários também impacta muito se não tiver um cuidado neste paciente. Se não for visualizada essa lâmina, este erro pode passar despercebido, então muita atenção nos resultados e nos flags de equipamentos de hemograma com relação às plaquetas. Presença de hemólise também pode gerar um erro pós-analítico, porque se eu estiver liberando um resultado de potássio e eu não buscar olhar para a amostra e ver como que ela está, eu posso estar liberando um resultado incorreto. E não se libera exame, pelo menos na minha percepção, não se libera exame com comentário, amostra hemolizada. Por quê? Nós já sabemos que um potássio com hemólise, ele altera. Então, por que eu vou liberar um resultado de potássio hemolizado se eu já sei que aquele resultado está incorreto? Eu vou induzir, na minha percepção, eu vou induzir o médico a fazer uma conduta errada. Então, não se libera potássio com hemólise. Não se libera coagulação com hemólise, ok? Presença de crioglutinina também vai impactar no meu laudo final. Eu posso ter um resultado totalmente incoerente, como eu falei lá anteriormente. Se eu não olhar para o resultado do paciente e analisar o resultado de hemoglobina versus hematócrito, como eu já falei lá no início, eu posso liberar um resultado totalmente incoerente com a clínica do paciente. Não analisar exames anteriores, esse é um erro básico e que acontece no laboratório. Essa é uma forma muito boa de se detectar possíveis erros, quando você olha para um paciente com resultado anterior e você vê que tem uma diferença discrepante, qual a conduta que é, principalmente em hospitais? É conversar com a equipe de médicos, com a equipe de enfermagem, para analisar se aquele resultado é possível diante da clínica do paciente ou não. Será que foi colhido de um acesso venoso e essa amostra pode estar diluída com soro, com medicações? Então, muita atenção em pacientes hospitalizados, olhar sempre resultados anteriores. Digitar incorretamente os resultados. Aqui existem ainda muitos laboratórios, principalmente no interior, que usam a digitação de resultados, porque não tem um sistema totalmente informatizado. Então, a gente tem que buscar mecanismos que evitem erros. Eu conheço, por exemplo, no exame de tipagem, existe a dupla digitação, onde uma pessoa digita, e aí tem que ter uma segunda digitação de um outro usuário do computador. E aí isso evita que haja um erro de digitação. Ok? A gente chama essa ferramenta Pokayoke, né? É uma barreira de erro aí que pode pode ajudar aí na rotina. Então, a gente tem que achar maneiras, quando se é um laboratório que se usa muita digitação, maneiras de evitar possíveis erros nesse sentido. Não comunicar valor crítico é um erro extremamente grave, porque impacta no risco de vida do paciente.
Então, se eu tenho resultados críticos, eu tenho que comunicar imediatamente à equipe, ao médico, ao enfermeiro responsável, de acordo com a definição das regras dentro do seu laboratório. E o tempo é importante também, precisa ser comunicado quanto antes para quem for necessário. Não repetir em caso de dúvida ou incoerência de resultado. Se você vê um resultado que não seja coerente com o anterior, ou que não seja coerente com algum tipo de medicação que esse paciente esteja tomando, e você não realiza a repetição em determinados casos, claro, a gente pode estar liberando um resultado incorreto por diversas possibilidades, entre elas erro de pipetagem, entupimento de tubulação, reagente que está no final e o equipamento não detectou. Então, existem possíveis causas de erro de pipetagem e aspiração incorreta. Então, muita atenção na hora de liberar um resultado. Compare sempre com o resultado anterior do paciente. Se não tem resultado anterior do paciente, busque outras formas de identificar. Como, por exemplo, eu tenho um resultado de coagulação, de TAP alterado, que é o tempo de protrombina. Se eu tenho esse resultado alterado e eu não tenho outros resultados, eu não sei se ele toma anticoagulante ou não, ou eu sei que ele não toma anticoagulante e eu tenho esse resultado anterior, alterado, o que que eu posso fazer? Eu posso olhar para o fígado deste paciente. Por quê? Porque é no fígado que são produzidos os fatores de coagulação. Se eu tenho um resultado de coagulação alterado e eu tenho um fígado também alterado, justifica-se este resultado de TAP elevado. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo para liberar o exame do paciente, ok? Muita atenção. Esse é só um exemplo que eu dou e que eu já usei muito quando trabalhei na bancada de laboratório. A gente vai olhar o paciente como um todo, não apenas para aquele número que está saindo do equipamento. Laudo com método e valor de referência incorreto. Atenção para a atualização do sistema com relação a essas informações. É muito grave você liberar um resultado com método errado e com valor de referência errado. A gente vai conduzir a um erro médico neste caso. A ausência de critérios durante a liberação do laudo. Aqui, como eu falei anteriormente, principalmente no exame de hemograma, padronizar a forma de liberar esses laudos com todos os analistas que executam os exames de hemograma, para que não tenha dúvida ou incoerência entre um laudo e outro. É importante que esses treinamentos sejam realizados constantemente com a equipe do laboratório. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado aqui nessa aula sobre erros de laboratório. Existem diversos erros. Aqui eu coloquei alguns que podem acontecer. Ok? Um abraço e até a próxima.